que é a felicidade para você? Você vive em busca da felicidade? Bom, para te ajudar a refletir sobre isso e quem sabe até mesmo responder a esses questionamentos, o canal do Como de hoje vai estar recebendo o psicólogo André Bastos e ele vai estar falando sobre ela, a felicidade. Olá, pessoal! Então, aqui hoje no canal do Como, a gente vai estar recebendo o André Bastos, ele é doutor em psicologia e veio conversar aqui um pouquinho com a gente acerca da felicidade. Olá, André, muito obrigada pela tua participação aqui no canal. Oi, Paola, obrigado pelo convite. Estamos aí para poder conversar um pouquinho sobre esse conceito tão interessante em dias de pandemia, né? Exatamente, temos um atravessamento aí da nossa felicidade planejada. Exatamente. André, para a gente iniciar, eu queria fazer uma pergunta, talvez trivial, mas que eu acho que é importante para a gente embasar e todo mundo ficar na mesma página aí nessa conversa. O que é a felicidade, André? Bom, aí tu começa já, como a gente diz aqui no Sul, entrando de sola, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, na verdade exigiria alguns anos, né? Então a gente vai tentar trazer alguns conceitos para a gente falar não sobre o que é felicidade, mas que tipo de felicidade que a gente está falando aqui, eu e tu, né? Felicidade é um conceito muito amplo, né? É um conceito que abrange diversas esferas da vida de uma pessoa. Não é um conceito de resposta simples, mas a gente vai tentar ser o mais objetivo possível no desenvolvimento desse conceito. É o seguinte, vamos pensar em três tipos de felicidade básica. Tá? Uma felicidade que seria mais baseada no prazer, que é aquela felicidade da gente ter uma sensação de bem-estar de curto prazo e que não necessariamente é algo que sustenta ao longo da vida. Pode ser a felicidade de olhar para a foto de um bebê, por exemplo, ou aquele sentimento de felicidade que a gente dá em provar aquele prato de comida que faz anos que a gente não come, que daí é uma felicidade vinculada a um saudosismo e algumas outras memórias pessoais que a gente pode ter, né? Então, são felicidades vinculadas a um sentimento de prazer, é o primeiro modelo. Né? O segundo modelo que a gente pode pensar é da felicidade causada por fazer sentido nas coisas. O que significa isso? Eu conseguir, nas minhas interações pessoais, mostrar para as outras pessoas que o que eu falo faz sentido, e eu me sinto compreendido e acolhido pela pessoa. Né? Então, é a felicidade que a gente tem ao sentir-se acolhido pelo interlocutor, ou seja, é a felicidade que um professor tem quando os alunos estão parecendo compreender o que ele está falando. Né? E o terceiro tipo de felicidade, que daí sim deve ser o que tu está me perguntando, né? É aquele tipo de felicidade vitalício, né? Aquela felicidade, aquele sentimento interno de felicidade que consegue transpassar ao longo do tempo, mesmo com as intempéries externas da nossa vida, que todos estamos sujeitos. Né? Então, isso que eu estou falando não sou eu que inventei, isso aí está em Aristóteles, está em filósofos, né? Então, o que eu estou trazendo é como é que a gente aplica esse conceito para os dias de hoje. Porque existe vamos dizer assim, uma falsa crença de que a felicidade é algo a ser alcançado. E eu não acredito que a felicidade é algo a ser alcançado. Eu acho que a felicidade é estar em busca da felicidade. E isso pode parecer meio contraditório, né? Porque se eu estou em busca da felicidade é porque, teoricamente, eu não sou feliz. Na verdade, está errado esse conceito. O fato de eu ter um objetivo a chegar, eu ter um norte, eu ter uma bússola, já me torna uma pessoa um pouco mais agregada na vida e com um sentimento de bem-estar. E esse sentimento de bem-estar pode ser chamado, sim, de felicidade. Só que isso, hoje em dia, está meio sujeito a algumas interferências, como a gente falou. Hoje tem essa questão da pandemia,
Como é que eu vou ser feliz estando trancado dentro de casa, como a gente diz, né? Como é que eu vou ser feliz com a economia ruindo? Como é que eu vou ser feliz com as pessoas se contaminando, se preocupando com os velhinhos, me preocupando com o meu primo asmático, ou seja lá o que for, né? Como é que eu vou conseguir ser feliz em cima disso tudo? E aí que vem esse terceiro tipo de felicidade. A questão é o seguinte, as intempéries existem, vão sempre existir, sempre existiram. Eu consigo manter o meu norte frente às intempéries ou eu me perco? E aí, nesse se perder, a felicidade se esvai. Né? E daí eu pego, por exemplo, o Instagram para gastar o meu tempo de quarentena e vejo as pessoas sorrindo, vejo as mulheres maravilhosas, vejo os homens ricos, né? E eu olho para aquilo ali, mas eu não tenho essas coisas. E aí eu fico com a crença de que eu não sou feliz porque eu não tenho essas coisas. Mas isso é o primeiro tipo de felicidade que eu citei lá no início, a felicidade de curto prazo do prazer. O fato dessas pessoas, por exemplo, demonstrarem ter essas coisas no Instagram, não me afirma em nada se elas são felizes ou não. Não me mostra se elas têm um objetivo de vida. Me mostra que elas têm fotos no Instagram. E como é difícil hoje, né, a gente conseguir ter um entendimento que vá além dessa perspectiva, daquela imagem, daquela fatia do tempo, né? À medida do que tu está nos trazendo, de que a felicidade é o caminho, e talvez não o fim, e talvez não só esse dia, e talvez não só as lembranças, né? Mas a felicidade é ter um caminho. A felicidade é ter um caminho. Linda essa frase até, né? Inclusive. E é comum que durante o caminho, ao longo dos nossos trajetos, a gente encontre pedras, esses obstáculos, né? Essas intempéries que tu está falando. E aquelas pessoas que não enfrentam, não observam essas pedras como simplesmente obstáculos do cotidiano, e sim como situações que acabam se inundando de frustração. Como é que a gente vê isso? Problema na vida todo mundo tem. Então, a questão da felicidade não está atrelada a ter ou não um problema na vida, está atrelada à forma como eu enfrento ou resolvo lidar com esses problemas. A gente pode vir naquela velha concepção do copo meio cheio, meio vazio, né? E, na verdade, vamos dizer assim, eu e tu podemos estar enfrentando o mesmo desafio da pandemia. Estamos enfrentando. Tu aí em São Paulo, eu aqui em Porto Alegre, claro, com as suas particularidades de tamanho, né? Mas estamos enfrentando um fenômeno semelhante. Eu posso, aqui em Porto Alegre, estar extremamente deprimido dentro de casa e achando que a vida é uma droga, que as coisas não podem melhorar e desconfiando das minhas capacidades de suportar o isolamento social. E tu, aí em São Paulo, onde até a pandemia é pior, pode estar pensando assim, bom, então eu vou usar esse tempo para fazer algo útil, para quando as coisas voltarem a uma certa normalidade eu não ter ficado sem fazer nada. Né? Quer dizer, então tu está conseguindo olhar o copo meio cheio e eu estou preso que o copo está meio vazio. Então isso tem a ver muito com a nossa concepção de mundo, né? No sentido de algumas pessoas terem um perfil um pouco mais trágico, acho que esse é o termo, o perfil um pouco mais trágico, de sofrer mais com as coisas, né? E de demorar um pouco mais para sair desse sofrimento. E outras pessoas têm um perfil um pouco mais resiliente, de entender que essas intempéries, esses problemas fazem parte da vida de todas as pessoas e que não é se deprimindo e que não é ficando com pensamentos negativistas que isso vai ser enfrentado da melhor forma, né? Porque essa questão da frustração é básica na vida de todos nós. A questão é a seguinte, a gente encara a frustração como algo catastrófico que aconteceu, ou a gente encara a frustração como uma possibilidade de tentar reconstruir as coisas e viver diferente, tu entende? Então, isso envolve N variáveis pessoais e da personalidade de cada um, e na verdade não existe o certo e errado, são simplesmente formas diferentes de encarar as coisas, uma de mais sofrida e outra um pouco menos sofrida, mas não tem certo e errado. Até porque a gente nasce sendo frustrado, né? Afinal, a gente estava ali num útero bem gostoso, com aguinha quentinho, todo protegido, a gente não precisava fazer nenhum movimento para que as coisas viessem até nós, né? Então a gente chega ao mundo frustrado, né? Sendo frustrado.
Então, e a frustração, ela vai estar acompanhada na nossa vida o tempo inteiro, ela vai se fazer presente constantemente. E acho que tu fala da condição que cada um tem ou não de poder fazer do limão uma limonada, ou uma caipirinha, se for melhor, né? De poder realmente aprender com aquela situação que está sendo ali colocada, da gente poder entender, ver uma perspectiva para além de um obstáculo ou de uma pedra. Mas nem todo mundo tem essa capacidade, né, André? Deixa eu te dar um exemplo, acho que ajuda aí a ilustrar para o pessoal. Eu sou psicólogo clínico, eu atendo todo tipo de pessoas, de todas as faixas etárias, então a gente vive diferentes perspectivas a partir da ótica dos nossos pacientes. Eu recebo muito paciente, por exemplo, adolescente aqui que está no colégio, paciente de 16, 17 anos, daí eu vou te perguntar, que motivo que tem um rapaz de 17, 18 anos para estar em sofrimento existencial? Se a gente pensa numa família, por exemplo, de classe média alta, eu te diria que quase nenhum motivo para estar em sofrimento existencial, porque ele tem todas as condições básicas necessárias para ter uma vida feliz, sanadas. Ele tem teto, ele tem comida, ele tem pais, mesmo que possam ter seus problemas, estão lá, né? Ele tem educação, geralmente de bom nível, né? E outras coisas mais que todos os adolescentes dessa idade querem, lazer, etc. Né? Só que eles chegam aqui extremamente atormentados no meu consultório. O que eu quero dizer com isso? Que não são essas qualificações que a vida te dá que te trazem a felicidade. Não são, porque não existe presente que tu ganhe na vida que vá causar uma situação duradoura de felicidade. O que vai causar essa situação duradoura de felicidade são as coisas conquistadas por ti, apesar dos problemas. Vocês entendem? O Freud dizia uma frase: os dias mais lindos foram aqueles que eu lutei. Né? O que significa isso? Foram aqueles que eu tive que trabalhar, foram aqueles que eu tive que me desacomodar, foram aqueles que eu tive que batalhar, foram aqueles que eu tive um objetivo para acordar. E pode ser qualquer objetivo, pode ser um objetivo de dar um sustento para os meus filhos, pode ser um objetivo de trazer um bem maior ecológico, pode ser um objetivo de levar minha avó no médico, pode ser qualquer objetivo, mas que todos os dias tem um objetivo. A gente pode pensar em outras pessoas, né? Alguns teóricos acreditam que o ócio de longo prazo, ou seja, o não fazer nada no longo prazo, é o celeiro da infelicidade. Acho que essa pandemia, e eu estou usando bastante esse exemplo porque ela está botando em xeque a nossa noção de felicidade também, né? Essa questão da pandemia, as pessoas antes da pandemia, ai que saco, tem que trabalhar, né? Muitas pessoas, tem o chefe chato, tem isso. E agora as pessoas estão dizendo, ainda bem que eu ainda tenho trabalho. Quer dizer que a nossa concepção de valor em relação ao que é bom e o que é ruim, e óbvio isso interfere na felicidade, muda de acordo com os eventos que estão em nossa volta. E se não mudam, daí nós temos um problema na pessoa, né? Se ela não consegue, frente às evidências da vida, ter uma modificação na sua forma de compreender as coisas, porque ela daí está lutando contra a realidade. E a gente sabe que lutar contra a realidade é sempre uma forma de se dar muito mal. Bom, André, tu estava trazendo a questão, acho que é importante a gente conectar isso, de que as pessoas em pandemia, em quarentena, isoladas, muitas dessas pessoas tiveram que interromper planos, né? E estão frustradas em relação a isso. Como é que você está enxergando essa percepção, assim, em relação à sociedade? Bom, eu penso que não é muitas pessoas, acho que todo mundo teve que interromper ou mudar planos. Né? E aí eu acho que isso entra muito com a temática da felicidade, que é a questão de quando a realidade bate à sua porta, né? E fala que não, tu não pode. A felicidade às vezes sofre um baque nesse sentido. Podemos ir desde planos assim, que bom, eu estou começando a minha faculdade e daqui a pouco vamos para aula online, mas não foi para isso que eu me matriculei.
né? Ou então, finalmente vou fazer aquela minha viagem dos sonhos para as ilhas gregas. Não, a Grécia fecha a porta e não recebe brasileiro. Ou então tu não tem mais dinheiro para fazer a viagem que tu tinha planejado fazer, porque o dólar disparou, né? Ou porque tu perdeu o emprego, ou porque tua renda caiu, ou porque seja lá que motivo for. Então, quer dizer, o que a gente está vivendo nessa questão em relação a nossos projetos de vida, para algumas pessoas pode ser visto como um adiamento. Para outras pessoas pode ter sido derrubar projetos para o resto da vida, dependendo da magnitude do problema que essa pandemia e a consequente crise econômica trouxe. Eu escuto muitos pacientes falando: estou adiando meu plano de ter filhos para ano que vem. Quer dizer, estava com um plano de ter filhos para esse ano, não vou ter filho no meio de uma pandemia, não vou engravidar no meio de uma pandemia, vou jogar para 2021. Como se a gente soubesse que não vai ter pandemia em 2021, que pode ser que tenha ainda, né? Então, quer dizer, a gente continua tentando maquinar planos para continuar tendo esses objetivos que eu citei anteriormente, né? Porque o que adianta, vamos ser bem prático, né, Paula? O que adianta acordar de dia se tu não tem objetivo, não tem planejamento para a vida? O que adianta? Por que tu sai da cama de manhã? Por que a gente sai da cama de manhã? Porque a gente tem algo a ser feito, porque a gente tem um projeto, porque a gente tem que ganhar o dinheirinho, porque a gente tem que estudar, porque a gente combinou com a amiga, combinou com o primo, combinou com o colega, com o sócio, seja lá o que for. Quer dizer, projetos. Tudo isso foi frustrado. E a gente daí começa a tomar medidas adaptativas. Vamos para o online, vamos para o virtual, vamos para o EAD, vamos fazer tour virtual nas pirâmides egípcias pelo celular. Quer dizer, não, eu queria estar nas pirâmides egípcias, não queria estar vendo o celular nas pirâmides egípcias. Entende? Então, quer dizer, todos os paliativos que a gente conseguiu fazer são exatamente isso, são paliativos. O que significa isso? Não são o que a gente queria de verdade. Então a frustração está permanente, castigando, machucando. E aí, foi uma frase que eu digo para os meus pacientes e para as minhas alunas e alunos nos cursos que eu dou e nas aulas que eu dou, que é o seguinte: é nesses momentos de pressão absurda, de frustração em cima de frustração, que a gente vai descobrir do que as pessoas são feitas. O que significa isso? Quem já não vinha muito bem dos seus pensamentos, do seu psicológico, vai degringolar. Não vai aguentar, vai degringolar, vai pirar, vai fazer depressão, vai fazer transtorno de ansiedade, vai maluquear, vai se separar, vai um monte de coisa acontecer. Quem vinha bem já está mais ou menos descendente. Então, quer dizer, não existe meio termo nisso aí. Está todo mundo muito machucado. Todo mundo muito machucado. E daí o que a gente vê é o aumento da tristeza, o aumento da ansiedade, o aumento dos conflitos em casa, no trabalho. Claro, algumas pessoas tentam se alienar disso. Eu vou me enfurnar no interior, vou me esconder até que isso tudo passe, como se a realidade permitisse. Como se desse para dar pause na vida, né, André? É que a questão, né, Paola, isso tem prazo de validade, esse pause. É óbvio que eu posso me enfiar aí em Campos do Jordão, onde vocês vão aí, né, ou em Atibaia, e achar que está tudo bem, mas não, a vida continua acontecendo, e tu, no fundo, lá dentro da tua cabeça, aquela coisa inconsciente que nós temos, a gente sabe que o mundo está rodando, e às vezes a gente quer fingir que as coisas não estão acontecendo, fugindo, mas elas continuam acontecendo. Estou morando aqui, eu morando no Japão, tu entende? Então não é essa questão. Quando tu retorna, tu vai ter que lidar, tu vai ter que enfrentar aquela conflitiva. Tu vai ter que enfrentar minimamente os cacos que sobraram, porque a vida seguiu seu rumo. Seja qual rumo for, a vida seguiu o seu rumo. Então, eu acho que a gente está num momento que nós todos, né, como população, temos que entender
de que a gente está sendo testado, né? Não por uma força maior, assim, não é disso que eu estou falando. A gente está sendo testado na nossa fibra, né? Do que a gente é feito mesmo. Né? Vou só falar uma outra frase do Freud para vocês. Somos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. E isso Freud dizia lá atrás. Por quê? O que ele estava vivendo naquele momento? Início da Segunda Guerra. Né? Perseguição dos judeus, ele era um judeu, quer dizer. Então, nós não estamos vivendo uma guerra. E daí o questionamento que eu trago, ou estamos, né? Porque o que a gente vê hoje em dia são as pessoas digladiando-se nas redes sociais, né? Pessoas se postando como se entendessem as coisas que estão acontecendo e, na verdade, não entendem nada. Né? Elas só querem argumentar consigo mesma, tentando impor ao outro a sua opinião. Quer dizer, é o segundo tipo de felicidade, que é falso. Eles acham que fazendo o outro concordar com eles, eles vão ser felizes. E não é isso, é falso. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Isso só demonstra uma falta de meta, uma falta de projeto. Né? É aquele espírito, a vida me leva, não sou eu que levo a vida. Isso, o brasileiro tem muito dessa coisa do deixa a vida me levar, tem a música famosa do Zeca Pagodinho, né? Para uma música tá ótimo, mas não pode ser projeto de vida isso. Eu falo muito para pacientes, Paola, adultos principalmente, né, que tem mais fibra para aguentar isso na maior parte do tempo, que é o seguinte, toda a nossa vida, a tua vida é um filme, digamos assim, é um filme de Hollywood, tá? É a tua vida, né? O nome do filme é Paola, né? Nesse filme da tua vida, tu quer ser atriz principal ou coadjuvante? Acho que o pessoal todo vai querer dizer que principal, né? Aí mas que tu te engana. A gente consegue. O problema de ser a atriz principal é que é a atriz mais visada, é a atriz mais criticada, é a atriz que as outras querem ser, mais invejada, entende? Então, ser atriz principal, apesar de te dar destaque, é menos seguro do que ser atriz coadjuvante. O que eu quero dizer com isso? Que o problema é que as pessoas querem buscar a felicidade através do caminho mais fácil e não do caminho de protagonismo da sua própria felicidade. Elas querem que a felicidade chegue até si, que elas vão na rasteira de outra pessoa e que outra pessoa seja a principal. Isso não vai te trazer felicidade. O que vai te trazer felicidade é tu ser protagonista dos teus projetos, tu ser protagonista da tua vida, mesmo que isso cause alguns mal-estares interpessoais em algum momento. Faz parte as discordâncias, faz parte as pessoas não concordarem com o teu modo de vida, mas tu não pode, através desse não concordar, se perder nos teus objetivos se tu tem claro que esses objetivos são os que fazem sentido para ti, tu entende? É óbvio que eu não estou falando de esticar uma corda num projeto falido desde o início, mas sim saber até onde eu posso esticar a corda para que meus projetos se realizem e até onde eu não posso, tá bom, tá na hora de eu fazer outro projeto, entende? Buscar ter fôlego para isso, mas também ter uma análise crítica acerca de até onde dá para levar. Isso. Só que isso não é fácil. E a pessoa média, vamos dizer assim, não tem isso. As pessoas não raciocinam dessa forma, Paola. Tu entende? Isso não é algo in natura dentro da maior parte das pessoas. Isso às vezes tem que ser ensinado, ou num processo de psicoterapia, ou em algum outro tipo de processo que a pessoa tem que realinhar a sua forma de compreender a realidade. Porque voltando para a tua questão inicial de felicidade, ela se baseia muito através da ótica com a qual eu olho a vida. E aí a coisa pode se complicar, porque daí a gente pode ter pessoas que são muito traumatizadas na sua história, que sofreram muito, pessoas que estão muito desacreditadas com as coisas, que estão cansadas, digamos, de apanhar da vida, né? E aí a gente começa a entrar numa zona, óbvio, mais vinculada a pessoas que desenvolvem alguns sintomas, mas que também têm o direito à felicidade, né? E aí a gente tem que poder pensar nisso aí também, como é que a gente vai poder ajudar. Como é que a gente ajuda? Ajuda através
através de compreensão, através de empatia, através de orientação, né? Através de uma noção de onde é que começa a minha individualidade, onde é que eu estou dentro da coletividade, conseguir fazer essa transição de uma forma adequada. A maioria das pessoas não consegue fazer essa transição do coletivo para o particular de uma forma saudável. Todos nós temos a capacidade de ser plenos, só que isso não vai cair no nosso colo, isso vai ter que vir de dentro para fora. E por quê? Porque as pessoas querem o caminho mais fácil, as pessoas querem a solução rápida, a solução mágica. E essas soluções, o que essa maluquice toda da pandemia está mostrando não existe saída fácil, não existe saída rápida. É tudo muito difícil, é tudo muito doloroso, e se tu quer ser feliz, tu vai ter que passar por esses espinhos, porque essa felicidade não vai cair no teu colo. Acho que foi muito enriquecedor para mim te ouvir tuas ideias, né? Muito obrigada por esse compartilhamento. Não sei se você quer fechar com alguma inspiração, alguma concepção, enfim, para a gente que está te ouvindo. Que eu acho que deixar como mensagem, assim, é que, assim, se tu queres realmente encontrar um caminho de felicidade, tu tens que entender que ser feliz não é um local onde tu chega, e sim o trajeto que tu transita. Então não fique imaginando que tu vai chegar no reino dourado no fim do arco-íris. A felicidade é o trajeto por cima do arco-íris. Aprecia a vista, então, tu entende? E isso é tudo muito simbólico, muito abstrato, mas na vida é assim que a coisa funciona. E outra coisa, ter frustração não é igual a infelicidade, não. A gente que transforma a frustração em infelicidade, quando a gente não consegue entender que as frustrações fazem parte da vida. E no momento que a gente começa a entender que se frustrar, se decepcionar com pessoas, ou com governos, ou com situações de todas as esferas, são coisas típicas que fazem parte da vida, a gente também se tranquiliza um pouco, né? Isso não é algo no cunho pessimista, vai tudo dar errado, etc. Não é disso que eu estou falando. Estou falando é de entender que todos os projetos têm uma chance de dar errado, e a gente tem que entender isso. De que só porque eu planejei não quer dizer que vai acontecer. Então eu tenho que estar ciente que essa frustração pode vir, porque se eu já estou ciente que ela pode vir, quando ela vier não vai machucar tanto. Entende? Porque eu já estava aguardando. Quando a gente é pego de surpresa, como essa história da pandemia, o negócio é um pouquinho mais sério, né? Porque ninguém estava esperando a forma de ser como foi. Então é isso, Paola, eu te agradeço. Né? Foi realmente muito bacana, né? Muito obrigada pela tua disponibilidade. E, enfim, fiquem bem.